Olá para você que acompanha as redes sociais ou online, está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o psicólogo Lucas Sonda e nós vamos bater um papo aí sobre dois transtornos, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e também sobre o transtorno do espectro autista. Então fiquem ligados que é depois da vinheta. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos renais, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamentos sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas, enfermeiras e técnicas, profissionais altamente treinados e qualificados. O Santa Mônica atende pelos convênios IP, Unimed, Coop Saúde, Tacmed e São Camilo. Além dos planos, também atende pelo cartão Saúde Santa Mônica. Centro de Tratamento de Cálculos Renais. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Lonemacher e Dr. Henrique Lonemacher. Santa Mônica, localizado na Rua Itália. O fone é 3522-0500. Como eu falei, hoje eu estou recebendo o psicólogo Lucas Sonda e nós vamos debater esses dois transtornos que hoje estão cada vez mais em pauta nas discussões aqui no Brasil e também mundialmente. Primeiramente, Lucas, seja muito bem-vindo. Então, bom dia pessoal, bom dia Vicente. A gente falar um pouquinho sobre a gente falar um pouquinho sobre o TDAH, ou falar um pouquinho sobre o T, é muito importante porque hoje são os transtornos que a gente tem o maior número de diagnósticos a nível mundial quando a gente fala sobre saúde mental, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre o TDAH, é muito importante a gente ressaltar que, só para a gente ter uma ideia, hoje o TDAH ele já corresponde a 5 a 8% da população mundial que possui esse transtorno. Então, a gente poder dar um pouquinho de luz a esse tema é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que também, às vezes, não têm esse diagnóstico feito já, né? Certo, e realmente é um número bem expressivo, né? A gente percebe que hoje se tornou um tema cada vez mais comum e mais pessoas estão procurando ajuda, estão se identificando com alguns sintomas e vão até o psicólogo, recebem esse diagnóstico. Eu não sei se o psicólogo pode diagnosticar ou se tem que ser encaminhado para um psiquiatra, como é que é esse processo? Sim. Com relação ao TDAH. Em relação ao TDAH, ele é um trabalho feito multidisciplinar, né? O diagnóstico ele é realizado tanto pela uma avaliação psiquiátrica, que vai fazer todos os exames neurocognitivos, laboratoriais, eletroencefalograma, que auxilia bastante nessa compreensão de como é que está funcionando o cérebro do indivíduo. Mas o psicólogo ele tem uma função muito importante, porque o psicólogo ele realiza as testagens necessárias para a gente poder ter esse panorama de como é que está funcionando a nível de resposta o cérebro da pessoa. Então, assim, é muito importante ressaltar que hoje o psicólogo ele é o único profissional que tem a liberação para aplicar testes que são exclusivos à nossa área psicológica, né? Então, ele é fundamental, muito necessário para poder fazer essa avaliação do TDAH, né? E ele pode cravar, esse paciente tem TDAH, dar esse diagnóstico, ou isso seria daí o encaminhamento para o psiquiatra com os exames feitos pelo psicólogo? Na verdade, é a junção dos dois. Conjunto. É o conjunto dos dois. Certo. O psiquiatra ele vai olhar para esses panoramas, como a gente falou, mais da área médica, né? Vai fazer o laudo dele. O psicólogo vai fazer toda a testagem necessária e é importante a gente ressaltar que não vai ser 1, 2, 3 testes que vão diagnosticar, né? Às vezes a gente, hoje em dia, tem bastante aquela questão da internet que se eu colocar ali no Google teste para ver se eu tenho TDAH, vai aparecer lá algumas coisas,
né? É importante a gente ressaltar que isso não é um teste psicológico. O teste psicológico ele é apenas aplicado por psicólogos e a gente não tem nada liberado ao público geral. Até porque, assim, é o psicólogo que vai ter toda a preparação para poder fazer a bateria de testes necessárias para diagnosticar o TDAH. Né? Como a gente tem outros testes para outros transtornos, quem vai fazer essa compreensão dos testes necessários, que é uma bateria de testes, e também numa avaliação, que é uma avaliação feita familiar, social, no trabalho, enfim, no meio acadêmico, para compreender mesmo o funcionamento do indivíduo, vai ser o psicólogo. A gente não pode ter aquela visão que vai ser, né, um arroz com feijão. Fiz isso aqui, apareceu que eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Não, tem que buscar o profissional capacitado para... Isso. É uma avaliação bem complexa, né? Ela é bem ampla, então às vezes ela também é um pouco mais demorada, né? Então, assim, é um processo que às vezes leva, assim, em média 6 meses para a gente concluir esse laudo, né? É importante as pessoas terem essa atenção, né, que não é algo simples e que também precisa desse apoio de um profissional que estudou e está capacitado para realmente fazer essa bateria de testes e dar esse diagnóstico. Com certeza. Então, Lucas, eu queria que de forma breve, eu sei que é um transtorno bem complexo, envolve muitos fatores, queria que você definisse o TDAH para quem tem dificuldades em entender o que ele representa, né, quais são os seus principais sintomas e quais critérios, alguns dos critérios que são utilizados então para dar esse diagnóstico e definir que a pessoa tem TDAH. Então, assim, como tu falou, é um transtorno, ele é muito complexo, né? Sempre que a gente fala de ser humano, a gente tem que lembrar que o ser humano é sempre muito complexo, não é uma matemática simples. Mas assim, bem resumindo, o TDAH ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Ele é um transtorno que ele tem um déficit neuronal, ou seja, vamos compreender um pouco o que são os neurônios. Os neurônios eles fazem as nossas comunicações entre cérebro e o restante do nosso sistema. Seja sistema para a gente poder mexer os nossos membros, seja para a gente poder ter a nossa fala articulada, qualquer coisa que a gente faz passa por um processo neuronal, que é essa comunicação elétrica do meu cérebro com o meu corpo. Né? Quando eu falo sobre o TDAH e falo sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, eu tenho que ter uma noção que o TDAH em si, ele tem um déficit neuronal. Tá? Então, assim, hoje em dia a gente compreende que o TDAH, ele tem uma vertente, a maioria dos casos em si, apresenta uma vertente genética muito maior. Então, cerca de 60%, 70% dos pacientes com TDAH são por questões genéticas, né? Uma herança, uma mutação genética que ocorre. Hereditário? Isso, hereditário. O restante ali dos 20%, a gente visualiza que tem alguns problemas na gestação. E aí, quando a gente fala sobre a gestação, é principalmente sobre aquela questão alcoolismo, cigarro, que também influencia nessa concepção cerebral do bebê dentro da barriga materna. E também a gente tem que ter noção aí, em casos mais isolados, sobre algumas doenças após o nascimento, né, dentro dos primeiros 6 meses de vida, que também fazem essa perda neuronal acontecer. Né? Então, ela é uma mutação que acontece no cérebro, aonde esse indivíduo ele vai ter uma diminuição da massa encefálica, da massa cinzenta, né, que é relativa à parte frontal do cérebro. Né? Então, assim, hoje a gente compreende que o cérebro está muito interligado e tem alguns órgãos, né, que são responsáveis por determinadas atividades. A área frontal está muito relativa a questões de comportamento, e aí a gente tem os principais sintomas do TDAH, né, que é a questão da dificuldade de atenção, impulsividade, a hiperatividade. Mas é importante lembrar que o TDAH ele é dividido sobre 3 subtipos. Ele tem a questão da hiperatividade, tem a questão da hiperatividade com impulsividade, da atenção com a impulsividade, e também tem a questão do aspecto mútuo, ou seja, que eu vou ter hiperatividade, desatenção e impulsividade. Esse seria um quadro um pouco mais grave do TDAH? Isso, é um quadro mais complexo, né? Todos eles têm as suas gravidades, a gente não separa eles por mais grave ou menos grave, mas a gente separa por essas definições que nos auxiliam a trabalhar. Porque às vezes tem aquele indivíduo que ele é muito desatento, mas ele não é hiperativo.
E às vezes eu tenho um indivíduo que ele é desatento e é hiperativo. E tem comportamentos impulsivos também, né? Isso não quer dizer que ele vai, por exemplo, ele pode ser menos desatento do que o anterior que só tem a desatenção. Não. Essa questão do menos ou mais vai depender muito também de como é que vai se desenvolver o transtorno na pessoa e como é que ele vai trabalhar com isso. Os hábitos de vida também são importantes. Com certeza, com certeza. Quando a gente fala sobre trabalhar a questão do TDAH, a gente trabalha muito o convívio com o transtorno, né? Afinal de contas, a gente não tem uma cura para esse transtorno, mas a gente tem o convívio. E aí a gente vai trabalhar muito questões comportamentais que vão auxiliar a ter uma vida mais saudável possível com o transtorno. Você comentou sobre a questão genética, né? E os fatores ambientais que também influenciam. É necessária ter essa predisposição genética ou o paciente pode desenvolver o transtorno apenas por fatores ambientais em algumas situações? Ou tem que ter a predisposição e os fatores ambientais só contribuem para que ele se manifeste? É muito difícil estar desassociado, né? Então, assim, só com fatores ambientais são números muito isolados. E aí essas questões que a gente falou de problemas na gravidez, daqui a pouco uma doença ao nascer, mas é muito reduzido. A grande maioria é genético e com predisposição genética, né? Às vezes pode ser só por fatores genéticos, às vezes pode ser agravados, como tu falou, por fatores genéticos. Só por fatores ambientais, não vejo que é possível. Então tem que ter não, né? Mas via de regra é preciso essa herança genética. É necessário. Falando sobre o diagnóstico, então, muitas pessoas, acredito eu, convivem com o TDAH sem ter esse discernimento, por não terem procurado um especialista para realmente fazer esse diagnóstico. E principalmente mais antigamente as pessoas tinham bastante receio, hoje isso ainda é comum, mas antigamente muito mais as pessoas evitavam ir até o psicólogo achando que isso tinha aquela ideia, né, que era frescura, que não era algo que era coisa para louco, tinha muito essa ideia, né, que bom. Sim. Que hoje isso está sendo desmistificado, né, e as pessoas estão entendendo a importância do profissional. Mas eu queria que você comentasse sobre a importância desse diagnóstico precoce, que realmente a pessoa que tem o transtorno, está manifestando sintomas, realmente procure um especialista e consiga diagnosticar isso para iniciar o tratamento, né? Qual que é a diferença de uma pessoa que foi diagnosticada de forma precoce e aquela que foi diagnosticada já de maneira tardia? Então isso tu coloca muito importante, assim, né? Ainda bem que hoje a gente está quebrando muitos estigmas, né? Muitos preconceitos concebidos sobre as questões dos transtornos psicológicos, mas ainda a gente tem um número muito alto de pacientes que têm um quadro, mas não buscaram fazer essa avaliação, ainda não tem esse laudo formado, né? Não tem esse diagnóstico. Só para ter uma ideia, assim, hoje no Brasil a gente tem números do ano passado, da ABDA, cerca de 2 milhões de pessoas adultas possuem o transtorno, mas nunca buscaram esse diagnóstico. Então a gente tem cerca de 2 milhões de pessoas só no Brasil sem o diagnóstico, mas convivendo com o transtorno. E a gente visualiza, é um número bem alto, e a gente visualiza que isso ocorre muito por conta desse preconceito que a gente tem também sobre o transtorno, e às vezes o próprio paciente ele vai sendo estigmatizado ao longo do tempo, né? Acho que todo mundo conhece uma pessoa que é um pouquinho mais desatenta, que é um pouquinho que não consegue às vezes parar muito, que não consegue às vezes ter uma rotina bem construída, que esquece muito as coisas. E essa pessoa vai crescendo com esse estigma, né? De ser uma pessoa esquecida, de ser uma pessoa desatenta, de ser uma pessoa relapsa. E aí acaba pegando esse estigma para si e não visualiza isso como um transtorno, como propriamente é, né? Acaba pegando isso como uma característica sua da personalidade. Então esse é um dos grandes fatores que acabam também interferindo para não buscar esse diagnóstico. E muitas vezes vendo como própria falta de disciplina, né, de organização, trabalhando algo como se fosse dependesse só dela, né, não Sim. Pensando nessa possibilidade de ter o transtorno. Sim. Na infância, principalmente, se a gente for pensar um pouquinho sobre a nossa... Vamos lá, vamos fazer um movimento bem simples. Turma de escola. Sempre, se a gente puxar na memória, vai ter aquele colega da nossa turma, ou a gente mesmo era a pessoa que era desatento, que esquecia o trabalho em casa, que esquecia de estudar para a prova, que não conseguia se organizar para as atividades, ou que às vezes não parava muito quieto na sala de aula. E também acabava sendo estigmatizado por isso, né? Então, assim, esse é um dos grandes fatores.
Quando a gente fala em TDAH, normalmente a gente vai visualizar esses sintomas mais no final da infância, início da adolescência, porque é um movimento que na adolescência a gente começa a ter um pouquinho mais de responsabilidades, né? E aí se acentuam esses sintomas que a gente tinha falado. Então, assim, o quanto antes eu fizer esse processo de ter o meu diagnóstico formado, eu vou conseguir trabalhar naquele aspecto que a gente falou. Como eu não tenho uma cura, se eu trabalhar desde cedo, eu começo a aprender o meu funcionamento, como é que o meu cérebro funciona, e a partir disso é que eu vou trabalhar para modificar os meus comportamentos e assim, como eu sempre coloco no consultório para os pacientes, ter uma vida o mais saudável possível convivendo com o transtorno, né? Não tendo esse diagnóstico realizado na adolescência, na infância, nem na idade adulta, é muito complicado, né? A gente tem alguns casos de pessoas que vão ter esse diagnóstico aos 30, 40 anos, que vão, por um acaso, fazer essa avaliação. Hoje, como tu me falou, está se quebrando muito essa questão dos paradigmas com a psicologia, então o pessoal está buscando um pouquinho mais essa avaliação com a idade adulta, e aí é interessante porque aí eu tenho um processo de conviver com o meu diagnóstico. Repensar toda a minha vida, como ela poderia ter sido diferente se eu tivesse esse diagnóstico antes, para me auxiliar a trabalhar coisas que eu achava que eram minhas, né? Então, o diagnóstico tardio, a gente tem, os pacientes com diagnóstico tardio, uma alta taxa de desenvolver outras comorbidades ao longo da vida. Ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Por quê? Daí o tratamento se torna muito mais complexo. Muito mais complexo. Porque eu acabo não conseguindo fazer as atividades diárias, não consigo ter um desenvolvimento acadêmico ou profissional como eu gostaria, e aí isso vai deixando minha autoestima muito baixa, vai reduzindo outras questões emocionais, eu vou me cobrando muito mais, vou me colocando como incapaz para fazer determinadas atividades, e querendo ou não, isso vai acentuando essas comorbidades que a gente tinha falado, ansiedade, depressão, né? Então, assim, esse diagnóstico tardio, ele acaba acentuando muito mais os sintomas e acaba gerando muito mais outros transtornos em si. Lucas, e agora entrando um pouco no outro transtorno, o tema da nossa entrevista de hoje, que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista, eu queria que você comentasse quais fatores são decisivos no diagnóstico, então, do TEA, o que também é um transtorno hoje que está muito em pauta, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre, de forma breve, assim, o que é decisivo para diagnosticar, não, esse paciente tem TEA. O TEA, ele também é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Também tem essa questão do déficit, porém o déficit do TEA cognitivo está mais relacionado com... Ele tem uma diminuição muito acentuada da produção neuronal nos primeiros anos. Então eu sempre trabalho na ausência, às vezes, dessa produção neuronal que seria o natural para a minha faixa etária. Também não tem um exame específico para identificar, né? Exame só. É aquela somativa, né? Os exames laboratoriais, os exames de neuroimagem e os exames das avaliações psicológicas. Porém, o TEA, ele tem um aspecto que ele é muito mais visível antes, né? Ele é muito mais compreensível. E isso a gente deixa sempre como um alerta para os pais, principalmente, sem visualizarem o comportamento do meu filho. Como é que está sendo esse comportamento do meu filho? O TEA, ele tem aqueles aspectos relativos a problemas de comunicação, eu vou ter questões, às vezes, de seletividade alimentar, então é aquela questão, às vezes, a textura de algum alimento, ela é muito ruim para a criança, ela não consegue desenvolver a fala, né, ao natural, ela tem alguns comportamentos estigmatizados, né, repetitivos, alguns tiques, também tem comportamentos de desatenção, de dificuldade de ter foco para fazer as atividades. Mas principalmente o que difere o TDAH do TEA é essa questão que o TEA, ele apresenta comportamentos estigmatizados, apresenta dificuldades de comunicação muito acentuadas, apresenta essa questão da desatenção, repetitivos também. Comportamentos repetitivos, né? A questão da desatenção, mas também é importante a gente lembrar que no TEA a gente também tem a questão do hiperfoco em alguns casos. Ou seja, eu fico obcecado por uma coisa, uma atividade, por um longo período. Então, assim, a gente pega alguns exemplos. Eu fico obcecado por meses
ali me debruço sobre um joguinho. Ou sobre, daqui a pouco, um tema lá, vamos lá, usar um exemplo. Ou assim. pode ser um tema do meio acadêmico também, ou da sua vida profissional, né? Inclusive algo que, na questão profissional, pode impactar positivamente. Claro que vai ter o prejuízo para a vida emocional desse paciente, né? Sim. Mas, profissionalmente falando, esse hiperfoco pode trazer benefícios? Ele pode trazer benefícios, mas no momento que o paciente sabe que ele tem esse hiperfoco. Por quê? Depois de um período eu perco o foco nessa atividade e aí é como se eu esgotasse a minha bateria para fazer essa atividade e aí eu não consigo mais focar nela. Tem o E preço. aí eu passo para outra atividade. Né? E se a gente for pensar no mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho que exige muito que eu mantenha a continuidade de uma atividade que eu faça profissionalmente. Né? Então, assim, esse hiperfoco, se ele trabalhado dentro do consultório com o paciente, sabendo sobre esse hiperfoco e conseguindo desenvolver ele com atividades rotineiras e diárias, ele pode sim ser benéfico, a gente pode obter bons resultados, mas se não tiver essa compreensão, eu vou acabar tendo daqui a pouco dificuldades no meu trabalho, né? No meu desenvolvimento de trabalho. E como o próprio nome do transtorno diz, né, transtorno do espectro autista, o autismo sim conta com graus dessa manifestação, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco isso sobre, se fala muito em casos leves de autismo, casos mais severos, essa denominação está correta? Sim, sim. Hoje a gente trabalha com 3 graus, 3 níveis de autismo e também trabalha com o transtorno de Asperger, né? Então, quando a gente fala sobre o GRAIS, no grau 1 do autismo, a gente considera como um pouquinho mais leve, então são sintomas que eles têm a sua concepção demonstrada muito muito menos apurada, né? Então, a gente tem principalmente ali problemas de socialização, problemas de fala, mas são muito mais leves, muito mais tranquilos de se trabalhar. E aí entra muito o trabalho também de fonoaudiólogos para fazer esse processo, para auxiliar nesse processo, né? No nível mais moderado, a gente tem uns problemas de socialização muito maiores, problemas comunicacionais muito maiores, e a gente também tem a questão de comportamentos e dificuldade para mudança. Então, eu não consigo, às vezes, mudar minha rotina. Sair um pouquinho do trilho me faz, daqui a pouco, ter uma explosão de raiva, me faz ter desorganizar toda a minha vida por conta de uma mudancinha simples, né? Vamos lá. Às vezes Mudou de escola. Mudou de escola. Ou daqui a pouco, coisas mais simples. Meu pai e minha mãe falaram que a gente vai fazer uma coisa no final de semana, a gente não fez, porque surgiu algum imprevisto, isso me desorganizou toda a minha rotina. E aí eu me desorganizo todo, e aí acaba tendo muitas vezes nessa desorganização as crises. Né? Então, a pessoa com transtorno do espectro autista precisa mais dessa rotina organizada, bem estruturada. É muito importante que tenha essa rotina estruturada, que tenha essa rotina bem definida, porque auxilia muito a diminuição das crises, principalmente, né? Para poder se organizar, para poder ter esse desenvolvimento maior. Como você falou do autismo, muitas vezes por essas características dos sintomas, ele pode ser mais facilmente diagnosticado que o TDAH, né? Sim. Se tratando da questão que ele tem esses diferentes graus, quando for um grau mais leve, é mais difícil esse diagnóstico? E também com relação ao diagnóstico precoce, tardio, qual seria o impacto no TEA desse diagnóstico mais tardio? Então, assim, a gente, quanto antes visualizar na criança, ou no adolescente, ou no adulto, isso vai ser muito importante para o tratamento, né? Como a gente falou antes, se eu tiver um diagnóstico tardio do TEA, a gente visualiza que tem uma perda muito maior de sociabilidade desse indivíduo, porque ele não vai ser tão aceito, às vezes, em meio social, por conta dos comportamentos que ele acaba desenvolvendo, né? Comportamentos que são, às vezes, muito diferentes, ou que fogem muito à regra, daqueles comportamentos que são tidos como habituais para a faixa etária, né? Então, a gente, às vezes, tem adultos com comportamentos muito impulsivos, ou que demonstram emoção de um jeito muito expressivo, né? Numa intensidade muito grande, que às vezes é tido como aquele adulto inconveniente, porque aí ele quer abraçar muito, ou se ele gosta muito da pessoa, ele vai demonstrar muito que gosta, se não gosta também vai demonstrar muito que não gosta. Tem as emoções mais intensas. Ele tem as demonstrações emocionais muito intensas, né? Então, assim, a perda dessa sociabilidade que ele vai ter é muito grande. E isso vai interferir também no trabalho,
né? Então ele vai ser muitas vezes aquela pessoa que vai ser excluída do trabalho, ou às vezes que vai ser, né, vai ter um estigma constituído sobre ela, né? Os colegas, às vezes, por essa dificuldade de compreensão sobre o transtorno, vão fazer piadas, vão fazer comentários muito prejudiciais para o indivíduo, né? Então, assim, o TEA, ele tem esse aspecto de ele ter, por ter esses comportamentos observáveis com uma facilidade um pouquinho maior, também dificulta a sociabilidade do indivíduo, né? Então, assim, quanto antes eu tivesse diagnóstico, eu consigo trabalhar, porque aí vai ser tanto o TEA quanto o TDAH, a gente trabalha muito com medicação e trabalhar muito a psicoterapia, né? E os casos mais leves têm um diagnóstico mais difícil? Ele é mais difícil de diagnosticar, ele leva um pouquinho mais de tempo, as avaliações são um pouquinho mais complexas, porque daí elas levam em consideração diversos fatores. Sempre lembrando que a responsabilidade do profissional para dar um diagnóstico ela é muito grande, porque querendo ou não, isso é um grande impacto para a vida desse indivíduo e para a vida da família, que também vai ter que ser modificada, né? A gente trabalha muito com psicoeducação para a família, principalmente para casos de TEA e TDAH, para trabalhar e auxiliar nesse processo da construção da rotina, da construção dos processos que auxiliem no desenvolvimento saudável daquele indivíduo com transtorno. Então, assim, ele é muito mais complexo. O nível 1, que é o mais leve, o nível 2, que é o mais moderado, e o nível 3, no nível 2 e no nível 3, os comportamentos são muito mais observáveis. Então, a gente tem muito mais demarcado. Se a gente tem muito mais demarcado, facilita esse processo para a gente poder fazer esse fechamento do diagnóstico. Certo. Essa questão, até há poucos meses, estava em pauta nível nacional de uma atriz, a Letícia Sabatella, que foi diagnosticada com TEA aos 52 anos de idade. Uhum. Então, acredito eu que seja o nível 1, né? Agora não tenho essa informação concreta, mas ela descobriu de forma realmente bem tardia e ela contou que diversas atividades que ela fazia na infância, como praticar balé, ir ao cinema, teatro, né? Daí ela se envolveu com o teatro, se tornou atriz. Ela conta que tudo isso ajudou ela no processo, que ela se sentia realmente diferente e com comportamentos muitas vezes que eram diferentes e pouco aceitos na sociedade, e que essas ações contribuíram para que elas se sentisse melhor, né, e realmente tivesse uma vida mais tranquila. Queria que você comentasse um pouco qual o impacto dessas atividades, ou também atividades desportivas, podem ter para os indivíduos com transtorno do espectro autista, e também entrando um pouco no TDAH, fazendo essa relação dos hábitos de vida, né, e como as pessoas podem lidar melhor com o transtorno. Então, assim, isso que tu coloca é muito, muito legal, porque quando a gente fala em tratamento, não é apenas tratamento clínico. A gente também fala sobre esse desenvolvimento de atividades que propiciem ao ter um desenvolvimento emocional. E aí entra questões artísticas, de eu poder desenvolver teatro, poder me desenvolver na questão de danças, né, de outras atividades artísticas, porque isso vai auxiliar a minha expressão emocional ao compreender minhas emoções um pouquinho melhor e também demonstrar elas de uma forma um pouquinho mais polida, digamos assim, né? E aí facilita esse processo da minha compreensão. Além disso, a atividade artística e a atividade esportiva, elas são muito boas para o nosso cérebro também, porque elas auxiliam numa produção neuronal muito maior. Então, se a gente trabalha num déficit com TDAH e com TEA da produção neuronal, a prática de atividades físicas, a prática de atividades artísticas, mudar a rotina de vez em quando e estabelecer questões que me auxiliem nesse processo, é muito importante para eu suplementar com a psicoterapia, tendo a construção de atividades que vão me propiciar questões orgânicas e questões de sociabilidade, porque como a gente falou, tanto no TDAH quanto no T, a gente tem dificuldades muito acentuadas na sociabilidade, justamente pela minha dificuldade de expressar as coisas, os meus sentimentos, as coisas que eu sinto, pela dificuldade, às vezes, de eu maturar e filtrar, às vezes, isso. Né? E aí poder desenvolver, como a gente tinha falado antes, da questão do trabalho, poder desenvolver isso para eu apurar um pouquinho mais esses comportamentos e demonstrar eles de uma forma que me auxilie no meu desenvolvimento das atividades. Então, prática esportiva, prática artística é muito importante. A gente sempre indica que os pais façam esse movimento ou que os pacientes mais diagnosticados posterior
façam alguma atividade artística, alguma atividade esportiva, porque auxilia muito na questão cognitiva, na questão de sociabilidade, na questão de lidar com o transtorno de uma outra forma, né? Eu tenho muitos pacientes meninos no consultório que têm a questão do TEA. E aí, quando a gente fala sobre TEA, eu sempre uso o exemplo, né, do Messi, por exemplo. O Messi, ele tem o transtorno em grau mais baixo, é um grau 1, mas assim, a gente vê que ele, né, tem alguns comportamentos, às vezes, que se demonstram, mas é um exemplo de que a gente pode ter uma vida muito produtiva, muito saudável, com o transtorno, se a gente tivesse diagnóstico precoce, que o diagnóstico dele foi logo na infância, né? E aí, desde a infância, vem sendo desenvolvido essas concepções e essas habilidades que o transtorno também possibilita para ele ter esse bom desenvolvimento, né? Então, é fundamental que isso aconteça. E já nos encaminhando para o final, Lucas, eu queria que você primeiro fizesse uma colocação se é possível uma pessoa ter tanto o TDAH quanto o transtorno do espectro autista, os dois transtornos em um mesmo indivíduo. Olha, como eles acontecem de maneiras distintas, esses déficits, a gente não tem grandes estudos que comprovam isso, né? Não tem uma clareza sobre isso. A gente vai ter alguns comportamentos que são semelhantes. Vai ter aquele transtorno que vai se destacar, então... A gente não tem, no meio científico, nenhuma clareza que isso possa acontecer. Então, assim, normalmente o indivíduo ou ele vai desenvolver o TDAH ou ele vai desenvolver o TEA. Né? Por acontecer em processos diferentes, por acontecer em áreas cognitivas neuronais diferentes, esse processo costuma acontecer de maneira individual. Certo, então não tem relatos de pessoas que tenham TEA e TDAH? Não, eu não, em meio acadêmico, meio científico, não visualizamos isso. Assim. Certo, e para encerrarmos, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre técnicas, né, o que você acompanha do meio acadêmico, do meio científico, de novas técnicas que podem surgir ou que estão surgindo para realmente otimizar esse processo, de facilitar esse diagnóstico e também atrair mais as pessoas, né? Hoje, felizmente, os sistemas estão muito em voga. Um ponto negativo disso é que muitas pessoas estão se autodiagnosticando, né? A gente acaba percebendo muito isso, que as pessoas falam, não, eu tenho TDAH, eu tenho até transtorno do espectro autista, mas nunca foram atrás de realmente ver se é isso, né? Procurar um profissional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como realmente enfatizar essa importância do contato com um profissional e também o que está se trabalhando para ter um diagnóstico realmente mais seguro e otimizar esse processo. Então, assim, isso que tu coloca é muito importante, como a gente falou antes, às vezes é o meu processo de como a gente tem uma expansão da concepção sobre os transtornos psicológicos bem grande. Hoje a gente tem até algumas coisas mais pop voltadas a isso, né? Sobre a questão psicológica, sobre o meu emocional. E é muito bom isso, é muito positivo, porque isso comunica mais com a geração que a gente vem tendo. Né? Trabalha uma aceitação maior, né, dessas diferenças. Com certeza, uma aceitação muito maior, né? Muito menos estigmas são desenvolvidos por conta disso. Porém, também, quando a gente fala mais sobre um tema, a gente também tem que ter essa compreensão que às vezes vai aparecer conteúdos que não são propriamente científicos. Né? Então, esse caráter científico, o diagnóstico só pode ser feito por um profissional que ele tem essa formação para aplicação dos testes, né? Um profissional da área de psicologia, capacitado para fazer esses testes. Então, a gente é treinado para fazer esses testes, para a gente poder aplicar eles. São testes que levam anos para serem desenvolvidos, com público piloto, com uma série de normas que têm que ser seguidas para a gente poder compreender esses comportamentos como padrões de determinado grupo social, né? Então, assim, o diagnóstico, ele é multifacetado. A gente fala do TDAH e do TEA, tem que passar por médico, o TEA tem que passar, né, por um profissional para fazer essa questão da comunicação, tem que passar pelo psicólogo, para fazer essa avaliação psicológica com a bateria de testes, com essa avaliação sociofamiliar também, a avaliação ambiental, que é muito importante, escola, trabalho, família. E aí, como a gente falou, é um processo que ele leva o seu tempo, mas leva o seu tempo porque
é muito sério, é uma responsabilidade muito grande a gente dar um diagnóstico sobre isso, né? Se eu sinto que eu tenho, daqui a pouco, esses sintomas que a gente elencou hoje, sobre o TDAH, sobre o TEA, que eu vou observando que meus comportamentos estão sendo mais ou menos como a gente elencou hoje no programa, eu indico, primeiro, buscar um psicólogo, fazer uma primeira avaliação com ele, fazer uma primeira conversa, vai ser feito todo um processo analítico inicial, né? E a partir disso, dessa concepção construída, visualizar, porque assim, os comportamentos eles não são do dia para a noite, eles são numa frequência, né? Se a gente for ver, desatento, um pouquinho impulsivo, assim, todo mundo é um pouquinho às vezes. O que eu falo sempre que modifica de um comportamento corriqueiro para um comportamento já relativo a um transtorno é a intensidade que isso acontece e a frequência que isso acontece. Então, se eu visualizei esses sintomas que a gente falou no programa de hoje, buscar esse acompanhamento psicológico, essa avaliação inicial, buscar essa avaliação, né, de fazer essa neuroimagem, buscar esse profissional de fono para também trabalhar esses aspectos vai ser muito importante. Uma equipe multidisciplinar realmente com certeza, atuando com esses pacientes. Com certeza. E é bacana que tu falou dessa questão da intensidade e frequência, né? Que as pessoas às vezes acabam, até pelos temas estarem muito em voga, achando, meu Deus, eu tô com esse transtorno. Lembrando que muitas questões também, os próprios hábitos de vida acabam influenciando, né? Sim. Como falta de sono ou até o estresse do trabalho, tudo isso contribui Sim. para uma falta de foco, por exemplo. Sim. Então eu agradeço muito a presença do Lucas, que esteve aqui conosco conversando sobre esses dois transtornos, né, que estão tão em voga atualmente, assim como outras questões de saúde mental, que bom que hoje isso está sendo discutido e debatido e as pessoas estão procurando mais profissionais para lidar com essas questões. Agradeço muito a sua presença aqui e espero que as informações tenham esclarecido algumas dúvidas do nosso público. Me coloco à disposição também para quaisquer dúvidas que o público tiver também, né? É muito importante a gente falar sobre esses temas, assim, para quebrar esses estigmas, como tu falou, e também para eu poder ter essa noção de que às vezes eu vou ter um dia que eu vou estar um pouco desatento, que eu vou ter um pouquinho menos de atenção, um pouquinho menos de foco, mas não quer dizer propriamente que eu tenho transtorno, né? Compreender o meu funcionamento também é importante para eu desenvolver minhas habilidades. Não apenas para avaliar se eu tenho ou não um transtorno, mas poder compreender como é que funciona um pouquinho mais o meu cérebro, as minhas emoções e ter essa compreensão mais global sobre o meu funcionamento. Muito obrigado novamente, Lucas, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima.